Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre um assunto novo. Nós vamos falar sobre as funções químicas. Funções químicas. Algumas substâncias químicas têm características em comum e por isso elas podem ser classificadas em grupos funcionais químicos. Essa classificação pode estar relacionada à sua estrutura ou ao seu comportamento nas reações químicas. Nas próximas aulas estudaremos as funções inorgânicas conhecidas, como ácidos, bases, sais e óxidos. Aqui na imagem A, nós temos um exemplo de ácido, que é o azedo do limão. Na imagem B, nós temos aqui um exemplo de base, que é o hidróxido de magnésia, uma substância que amarra na boca. Na imagem C, nós temos como exemplo de sal, o sal de cozinha. E na imagem D, nós temos como exemplo de óxidos, o cal virgem usado na construção. Nós vamos começar a falar sobre os ácidos, primeiramente. Então, os primeiros químicos, eles estudaram um grupo de substâncias que apresentavam como característica um sabor azedo, o qual eles classificaram como compostos ácidos. Apesar dessa característica, nunca devemos provar um ácido para sentir esse sabor, pois pode ser perigoso, exceto se for uma fruta ou um outro alimento. Como nós já comentamos em aulas anteriores, nós não podemos verificar uma substância química através dos 5 sentidos. A gente sempre tem que utilizar os instrumentos de laboratório, porque não é seguro fazer o reconhecimento de uma substância dessa forma. Então, as moléculas dos ácidos diarrênios possuem em sua estrutura pelo menos um átomo de hidrogênio. Porém, nem toda molécula que apresenta hidrogênio em sua composição é classificada como ácido. Com base nesse fato e em outras observações, o químico sueco Arrhenius propôs uma definição de ácido. Segundo ele, o ácido é toda substância que em solução aquosa libera como único cátion o H+. Então, aqui no exemplo, nós temos um ácido que é o ácido clorídrico que foi adicionado na água. Quando ele é adicionado na água, ele se separa. O hidrogênio ele libera um elétron e ele fica um cátion, ele se torna positivo. E esse elétron que ele liberou vai ser ligado aqui nesse cloro. Então, esse cloro ele se torna um ânion, ele se torna carregado eletricamente de forma negativa. Por exemplo, o cloreto de hidrogênio, ele é considerado um ácido de Arrhenius. Quando adicionamos o HCl em água, a ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro se rompe, de modo que o hidrogênio perde o seu elétron e o cloro ganha esse elétron. Aqui a gente tem a fórmula do HCl que foi adicionado na água e como que ele ficou? Ele se dissociou, liberou um elétron, ficou H+, Cl-. Aqui nós temos um exemplo da ligação da fórmula eletrônica, no caso aqui, do hidrogênio. Aqui nós temos a distribuição. O hidrogênio ele termina com um elétron na camada K. Esse um elétron é representado aqui, com esse pontinho. Já o cloro, ele tem 17 elétrons e ele termina com 7 elétrons na camada M. Então, esses elétrons que estão aqui são 7, então ele precisa de 1 para ficar com 8. Então, essa ligação aqui, ela se rompe, ele libera um elétron e esse elétron aqui vai se ligar com o cloro. Então, agora ele tem os 8 elétrons na última camada, que é a regra de octeto. Então, nessa transformação, ocorre a formação desses íons aqui. Esse fenômeno, então, ele é conhecido por ionização e ele pode ser representado dessa maneira que nós vimos ao lado. A quantidade de íons formada em solução, ela depende do ácido. Existem ácidos cujas moléculas se ionizam em grande porcentagem e outros que se ionizam menos. Porém, todos os ácidos em solução aquosa, eles se ionizam produzindo soluções iônicas. Esse fenômeno pode ser verificado experimentalmente
usando a aparelhagem mostrada a seguir. Então, aqui no primeiro experimento, nós temos uma lâmpada, né, que está conectada a uma fonte de energia externa e a gente tem aqui um sistema elétrico. Nesse sistema elétrico, os dois fios estão colocados num recipiente com água pura. E nessa água pura, observa-se que não acende a lâmpada, ou seja, não ocorre a transmissão da corrente elétrica nesse líquido. Já no segundo experimento, nesse mesmo sistema, foi colocado aqui um ácido dissolvido em água. Nessa solução de ácido dissolvido em água, foi observado que há o transporte de corrente elétrica, a passagem de corrente elétrica, então a lâmpada acende. Essa passagem de corrente elétrica acontece porque nessa ionização do ácido, os elétrons ficam livres, se movimentando e transmitindo aí a corrente elétrica de um lugar para outro. Os íons produzidos pela ionização do ácido em água conduzem a corrente elétrica e fazem com que a lâmpada acenda. Então, o brilho da lâmpada depende da quantidade de íons em solução. Quanto maior a quantidade de íons, mais intenso é o seu brilho. Então, todos os ácidos diarrênios são caracterizados pela presença dos íons H+, formados em solução aquosa. O que varia de um ácido para outro é a quantidade de íons H+, formados por molécula, e o ânion. Por esse motivo, um ácido diarrênios pode ser representado genericamente por essa fórmula aqui. Então, o ácido diarrênios, ele sempre tem um hidrogênio no começo da fórmula, seguida aí da quantidade de hidrogênios e mais um ânion. Esse ânion pode ser qualquer outro elemento químico. Esse X vai ser o número de hidrogênios ionizados, é aquele que vai se ionizar. Então, aqui na fórmula, o ácido, né, começado com o hidrogênio, ele foi misturado na água, ocorre então a dissociação. Essa quantidade de hidrogênios, ela vem aqui para frente, é a representação da fórmula, né, que a gente deve fazer. E também essa mesma quantidade aqui vai para cima do ânion, que representando a quantidade de elétrons que ele liberou. Essa aqui é a quantidade de elétrons que ele libera e essa quantidade de elétrons que ele recebe. Então, o que significa? Que a carga do ânion, que é representada por X menos, esse aqui, é numericamente igual à quantidade de hidrogênios ionizados representados por X. Vamos ver nesse primeiro exemplo aqui. Nós temos um ácido de HNO3, ó, observa que todos eles começam com H. Aqui não tem número nenhum, significa que é 1. Dissolvido em água, ele vai liberar um elétron. É o 1 representado aqui na frente. E, copiando, né, a fórmula novamente, nós temos aqui o ânion com a carga, a quantidade de elétrons que o hidrogênio liberou, que foi 1. O segundo exemplo, H2SO4. Temos 2 hidrogênios aqui. Então, na representação da fórmula ionizada, a gente coloca a quantidade de hidrogênios aqui, a carga positiva, porque ele liberou o elétron. E esse que está recebendo a quantidade de elétrons, que é 2, né, essa mesma quantidade, fica com a carga negativa, porque ele recebe elétrons. No terceiro exemplo, H3SO4, são 3 hidrogênios. Então, significa que ele vai liberar 3 elétrons e esse aqui vai receber 3 elétrons. Então, essa é a fórmula como a gente representa a ionização de um ácido. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados, né? No manuseio de um ácido, devem ser tomadas as precauções necessárias. Usar luvas, óculos de proteção, entre outros equipamentos de segurança. Porque existem ácidos que são extremamente corrosivos e eles podem causar lesões na pele, na mucosa da boca e no nariz, também nos olhos e no aparelho respiratório. Nos rótulos dos produtos químicos, como os ácidos usados em laboratório e na indústria, estão presentes símbolos de perigo, à segurança e à saúde. Observe alguns deles a seguir. Então, nesse símbolo aqui, que a gente já teve uma aula sobre isso, né? A gente mostra uma substância, né? Provocando aqui corrosão, destruição. Então, esse símbolo indica substância cáustica ou corrosiva. É necessário equipamento de segurança.
Nesse outro símbolo, identifica substâncias tóxicas, então, para você prestar atenção e tomar os devidos cuidados. E nesse terceiro símbolo, significa que essa substância é nociva para as vias respiratórias. Quando a gente tem esse tipo de substância, a gente tem que usar esse equipamento aqui, que é uma capela, onde os ácidos eles ficam aqui dentro e todo o vapor que é inalado, que a gente não vê, mas que prejudica a saúde, ele é sugado, né, por esse exaustor que passa por um filtro e é jogado para fora do ambiente de trabalho. Então, é um equipamento de segurança. Vamos falar de algumas características dos ácidos mais comuns. Aqui a gente tem o ácido clorídrico, que é o HCl. O ácido clorídrico ele é uma substância que pode ser encontrada no suco gástrico produzido no estômago, que ajuda na digestão dos alimentos. Esse ácido também é comercializado com o nome de ácido muriático e ele pode ser usado para limpar peças oxidadas e também para limpar superfícies, né, chãos, né, superfícies, principalmente para retirar o excesso de cimento, azulejo, pisos de cerâmica. E ele também é utilizado com muita cautela, usar luvas, né, e tomar cuidado com a inalação dos gases, né, que sobem quando ele é usado e misturado com a água. O ácido carbônico, o H2CO3, ele está presente nas bebidas gaseificadas. Ele é produzido pela reação do gás carbônico injetado nas bebidas e a água. E aqui a gente tem a equação química, né, da fórmula que forma o gás carbônico. O ácido sulfúrico, ele é um dos ácidos mais empregados na indústria química e farmacêutica. Ele também é utilizado em baterias automotivas que geram energia necessária para a partida do veículo e também para funcionar os componentes eletroeletrônicos. O ácido fosfórico, H3PO4. Ele é utilizado na produção de fertilizantes, pois contém o fósforo, essencial para o desenvolvimento das plantas. Ele também é encontrado nas bebidas e refrigerantes à base de noz de cola. Na produção de refrigerantes, o ácido fosfórico ele é utilizado com 3 finalidades: acidulante, que atribui um sabor ácido, conservante, que conserva o produto por um tempo maior, e realçador, que aumenta a percepção do sabor doce. O excesso de ácido fosfórico ele pode causar no organismo. Ele rouba o cálcio dos ossos e é o maior contribuinte para o aumento da osteoporose, principalmente nas mulheres. Crianças a partir de 10 anos já estão tendo osteoporose, segundo estudos da Alemanha. O motivo? Muita Coca-Cola desde criança, por falta de orientação dos pais. A Coca-Cola Light é uma bomba ainda mais poderosa. Segundo os especialistas, além de fazer o mal da Coca-Cola, tem ainda o aspartame, que pode causar Alzheimer e doenças degenerativas. Aqui qualquer refrigerante é à base de cola. O ácido acético. Ele é um ácido que pode ser encontrado no vinagre, um tempero utilizado no preparo de alimentos. O vinagre ele é uma solução aquosa que contém cerca de 4% de ácido acético. E ele também pode ser conseguido através do vinho, por diversas reações químicas e também pela fermentação e ação de bactérias. E a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Essa aula a gente ainda vai falar sobre as bases, os sais e os óxidos, né? Então, na próxima aula daremos sequência às funções inorgânicas. Bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.